Olá, pessoal. Vamos voltar a falar de neurologia, de neurocirurgia, especialmente de neurologia. Muito tem se falado também de cirurgia de Parkinson, de uso da cirurgia de estimulação cerebral profunda, ou DBS. É uma técnica que tem sido utilizada mais intensamente nos últimos tempos, embora já seja utilizada por um bom tempo, e que tem tido e que tem efetivamente resultados muito satisfatórios no que diz respeito ao controle de sintomas da doença de Parkinson. Mas é importante que nós saibamos que existem indicações específicas para esse tipo de cirurgia. Nós não podemos sair fazendo essa cirurgia de uma maneira sem controles e sem indicação específica. Então, as principais indicações para que seja indicada essa cirurgia, ao meu ver, é falência do tratamento medicamentoso da doença de Parkinson depois de 5 anos de tratamento. Depois de 5 anos, na qual a gente está acompanhando os pacientes, ou um colega neurologista está acompanhando o paciente, não houver uma resolução efetiva dos sintomas, o paciente estiver piorando, podemos pensar na indicação de cirurgia de DBS. Outra indicação efetiva é se existem muitos efeitos colaterais do tratamento do Parkinson, como cinesia, distonias, alterações com efeitos on-off e etc. Se esse controle está difícil, se o paciente tem pelo menos algum tempo de doença de Parkinson, também pode ser pensado a indicação de cirurgia de DBS. Outro fato importante para a indicação de cirurgia de DBS é se realmente é doença de Parkinson. A cirurgia de DBS é muito bem indicada na doença de Parkinson, principalmente na forma especificamente de tremor, mas também nas formas rígidas. Mas os efeitos são até melhores na doença de Parkinson, referida mais ao tremor. Porque existem vários tipos de parkinsonismo. Né? Existe a doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa específica, por degeneração da célula da substância isenta, da substância nigra, falei errado, substância isenta, e das vias dopaminérgicas do sistema nervoso central. Então há uma degeneração, uma neurodegeneração dessa região, e efetivamente começamos a sentir os sintomas de Parkinson, mais comum depois dos 40, tendo uma preferência na fase dos 50 anos, embora possa acontecer também em pessoas jovens. Então, se for confirmado que o paciente tem doença de Parkinson, sim. Se for confirmado que o paciente tem mais de 5 anos, sim. Se for confirmado que o paciente tem alterações e efeitos colaterais significativos referentes à doença de Parkinson, ao tratamento da doença de Parkinson, sim. Nós não usamos a cirurgia de DBS em pacientes com parkinsonismo plus, que são a paralisia supranuclear progressiva, atrofia córtico-nuclear, atrofia de múltiplos sistemas. Seriam situações de síndromes clínicas específicas com sintomas parkinsonianos e causados por mecanismos neurodegenerativos em outras regiões do sistema nervoso central. E também, geralmente, não utilizamos esse tipo de cirurgia em pacientes com sinais de parkinsonismo, ou seja, o parkinsonismo secundário que pode ocorrer secundariamente a trauma, tumores, acidente vascular cerebral, uso de medicação psiquiátrica, intoxicações exógenas. Finalmente, é importante que o clínico, antes de efetivamente indicar a cirurgia de DBS, faça um teste de provocação com a eridopa. E é que o paciente venha com sintomas de Parkinson, deixa de tomar eridopa, que estiver tomando por pelo menos 24 horas, e toma uma dose mais forte, entre aspas, de eridopa, de liberação rápida, no consultório. Se ele observar uma melhora efetiva nesse teste, o teste é significativo e podemos efetivamente pensar na cirurgia de DBS. Caso não exista uma resposta florida com o uso do teste provocativo, já se questiona um pouquinho a indicação de DBS. Mas o mais importante de tudo isso que eu estou falando é que é importante que saibamos que existem critérios para indicação de cirurgia de DBS. Não é um procedimento solto, feito ao bel prazer. E essa indicação de cirurgia do DBS deve ser feita principalmente pelo médico neurologista. Então, sempre que existe doença de Parkinson complicada, sem muita resposta, sem efetividade terapêutica, podemos pensar sim na cirurgia de DBS, mas o paciente deve passar pela opinião e pela avaliação do neurologista.
e ative o sininho e acompanhe o canal. Um grande abraço.